Você já entrou em algum lugar pela primeira vez, mas teve a estranha sensação de que já esteve ali? Já conversou com alguém que acabou de conhecer e por alguns segundos teve a certeza que aquela conversa já tinha acontecido? Ou talvez tenha vivido uma situação completamente comum, mas uma voz dentro da sua cabeça disse: "Eu já vivi exatamente este momento." Essa sensação tem o nome de déjà vu. Mas o que realmente acontece dentro da nossa mente quando isso acontece? Seria apenas uma falha no cérebro? Ou uma memória escondida que voltou à superfície? Uma espécie de previsão do que iria acontecer? Ou será que existe algo mais profundo por trás desta sensação? Hoje vamos entrar em um dos fenômenos mais intrigantes da mente humana. E talvez no final desse vídeo você passe a enxergar os seus próprios déjà vus de uma maneira diferente. A expressão déjà vu vem do francês e significa literalmente já visto. É aquela sensação repentina que você tem diante de uma situação e que, racionalmente, sabemos que provavelmente nunca vivemos antes. O mais estranho é que a sensação pode ser extremamente convincente. Por alguns segundos, parece que conseguimos prever o que vai acontecer em seguida. Mas então, tudo desaparece. E ficamos apenas com aquela impressão inexplicável. Eu tenho certeza de que isso já aconteceu. O fenômeno é relativamente comum e pode acontecer com pessoas perfeitamente saudáveis. Mas por que isso acontece? Seria uma falha no cérebro? Uma das explicações mais aceitas pela ciência está justamente no funcionamento da nossa memória. Nosso cérebro não funciona como uma câmera que grava tudo perfeitamente. Ele recebe informações, interpreta, organiza, compara com experiências anteriores e cria novas lembranças. E às vezes, esse sistema pode produzir uma espécie de falsa sensação. Imagine que você entra em uma cafeteria pela primeira vez. O ambiente, a iluminação, o cheiro, a disposição das mesas e até a voz de alguém podem lembrar, sem que você perceba conscientemente, lugares ou situações que você já vivenciou. Seu cérebro reconhece pequenas semelhanças, mas você não consegue identificar de onde elas vêm. O resultado pode ser aquela sensação: "Eu já estive aqui." Só que talvez você nunca tenha estado. Seu cérebro simplesmente encontrou uma combinação de elementos familiar o suficiente para criar essa impressão. Mas o mistério não termina aí. E se o déjà vu for espiritual? Aqui entramos em um território muito mais controverso. Em algumas tradições espirituais, o déjà vu foi associado a experiências de vidas passadas, premonições, sonhos ou até mesmo uma espécie de percepção de acontecimentos que já teriam ocorrido em outro plano. Mas existe um ponto importante. Não há evidências científicas que comprove que o déjà vu seja uma manifestação espiritual ou uma lembrança de vida passada. E será que podemos prever o futuro? Essa talvez seja uma das partes mais intrigantes durante o déjà vu. Algumas pessoas relatam a impressão de saber o que acontecerá alguns segundos depois. Parece quase uma premonição. Talvez não estejamos vendo o futuro. Talvez nosso cérebro esteja apenas convencido de que já conhece o passado. E essa diferença muda tudo. O mais assustador é que o cérebro pode enganar nossa mente. Ele consegue reconstruir memórias, reconhecer padrões, preencher lacunas e criar conexões sem que percebamos. O déjà vu pode ser um pequeno lembrete de que nossa percepção da realidade não é uma gravação perfeita. É uma interpretação. E talvez seja justamente isso
que torne esse fenômeno tão fascinante. Porque durante alguns segundos sentimos que estamos vivendo o presente e lembrando do futuro ao mesmo tempo. Talvez um dia a ciência consiga explicar completamente esse fenômeno. Ou talvez o déjà vu continue sendo uma das pequenas experiências misteriosas que nos lembram de quanto ainda desconhecemos sobre a nossa própria mente. E agora eu quero saber de você. Você já teve algum déjà vu? Conheceu alguma pessoa que já teve déjà vu? Conte nos comentários o que aconteceu. E se você gosta de mistérios, fatos reais, ciência e fenômenos inexplicáveis, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Por aqui, cada mistério pode esconder uma história que você nunca imaginou.